noite, amados, graça e paz. Que alegria, né? Estar mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor. Muitos não têm essa oportunidade, né, meus irmãos? Mas a gente tem e temos que aproveitar, né, a vida, né, e servir ao Senhor com alegria, porque Ele é muito bom, Ele é bom em todo o tempo e a sua bondade é para sempre, né? Eu vou ler aqui, deixa eu abrir aqui. Eu quero ler aqui em Jeremias, capítulo 29 e versículo 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu escrevi algumas coisas aqui também que a Ju me passou, né? A gente passou para todas as irmãs, né? E eu dei uma resumidinha e vou ler aqui algo que o Senhor... Eu mudei algumas coisinhas que estavam no meu coração, mas eu vou ler aqui para os irmãos poder... Que fala sobre a vontade de Deus para com todos nós. Ouvimos sempre aqui em nossa igreja que o Senhor é bom o tempo todo e o seu plano para com seus filhos é bom, perfeito e agradável. Muitas pessoas são frustradas em suas vidas cristãs por não entender a natureza da vontade de Deus. Não sabem como encontrá-la, se sentem seguros e sem direção em sua caminhada com Deus. À medida que avançamos na busca de entender a natureza da vontade de Deus e como encontrá-la, devemos lembrar uma verdade importante: o nosso Deus é planejador. Ele criou todos nós com um propósito. Deus fez planos para você e para mim. Ele criou este mundo com variedades de paisagens, cores, animais, plantas, alimentos, cheiros e texturas, e pensou em tudo para satisfazer as nossas necessidades. Deus também está atento a grandes e impactantes circunstâncias da sua vida. Ele é tão detalhista que até escapa do seu conhecimento. A jornada de buscar e viver a vontade de Deus, em alguns momentos, não é tão fácil, mas sempre vale muito a pena. Quando ouvimos o Pai e seguimos a sua vontade em nossas vidas, obtemos o seu melhor. É simples assim. E sentiremos a maior alegria e satisfação que se possa imaginar, porque viveremos o propósito para o qual fomos criados. Então, mergulhe na palavra do Senhor e a cada dia você vai entender a boa e perfeita vontade do nosso Deus. Amém? E eu tenho certeza que a vontade de Deus para todos nós, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável, né? Então tudo que é bom, que é perfeito, que é agradável, vem do nosso Deus. O que não é isso, então não vem do nosso Pai, né? Então a gente tem que ter essa consciência que o nosso Deus é um Deus bom, o tempo todo, e nele não há variação, né? Deus abençoe pela oportunidade. E agora vamos para a próxima irmã.
Graça e paz, meus amados. Graça e paz, meus amados. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Eu quero agradecer, por essa oportunidade de estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. É sempre uma honra para nós, compartilhar a palavra do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. E com a ajuda de uma irmã, ela me forneceu essa palavra, Então eu vou colocar aqui só um minuto. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Eu vou compartilhar com vocês sobre a vontade de Deus para nossas vidas. A Neia já falou um pouquinho, E nós vamos continuar falando sobre a vontade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 12:2, eu vou ler aqui: Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, para que a gente possa andar nessa vontade de Deus, é necessário leitura da palavra de Deus. É necessário que a gente entenda como o nosso Deus funciona, sabe? Ele tem, eu gosto muito de falar assim, sabe? Ele tem um MO. O que é esse MO? É um modo de operação. Ele tem um modo como ele opera. E o modo de Deus como ele opera não é de acordo com as coisas naturais aqui desse mundo. Não é desse jeito, como a gente olha, Mas sim, ele tem um modo especial, um modo específico, que é dele e que é do mundo, que é da esfera espiritual. É algo no espírito. Então não tem nada a ver com as coisas naturais aqui dessa terra, que às vezes a gente olha, e acha que vai funcionar daquela maneira, mas a gente se engana totalmente, porque não tem nada a ver. E continuando essa leitura, de acordo com esse versículo de Romanos, que eu acabei de ler, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, ela vai em 3 níveis: boa, agradável e perfeita. Não há absolutamente nenhuma indicação aqui de que o plano do Senhor para você seja insuportável, algo que você odeie ou algo que arruine sua vida. Pelo contrário, o que o Pai imagina para você é bom, agradável e perfeito. Essas 3 palavras devem preencher todos nós com paz e confiança. Uma paradinha aqui que eu quero falar alguma coisa. Por quê? Porque nós já sabemos pela própria palavra de Deus que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes, e que não tem sombra de variação. Então, o que o nosso Deus tem para a gente é bom, é maravilhoso. Então, nós podemos confiar no que a palavra dele está dizendo a respeito do caráter dele, da bondade dele, Nós podemos confiar nisso, porque Paulo sempre fala, A gente lê as cartas de Paulo e ele diz que a palavra de Deus, ela é digna de toda a nossa confiança. Então nós podemos confiar nela, nós podemos mergulhar nela, nós podemos
é avançar com ela, porque Deus é bom em todo o tempo. Então, a vontade dele é boa. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada mais profunda nessas fases da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é boa. O plano do Senhor é moralmente honroso, excelente e benéfico para nós. Nem sempre parece ser assim no começo. Eu que o digo, realmente, não parece nada. Não parece. Sabe por que não parece? Porque geralmente a gente olha com os olhos naturais. A gente olha natural. O primeiro olhar que a gente tem é natural. Só depois que nós começamos a considerar a palavra de Deus é que vamos olhar espiritualmente. Vamos olhar como Deus está pensando. Como eu falei, ele tem um modo de operação. Então, ele tem os pensamentos dele que não é de acordo com as coisas naturais que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Nem sempre parece ser assim no começo, mas devemos lembrar que Deus promete fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Pai é muito cuidadoso com o que Ele permite tocar em nossas vidas. Por quê? Simplesmente porque Ele é bom, como eu tinha falado, né? Segundo, o plano do Senhor para nós, aqui está escrito você, mas eu vou colocar nós, porque é para todos nós, né? Para todos os filhos, né? É agradável a Deus, mas também satisfatório para nós. O Senhor recebe você com base no que Jesus fez na cruz. Depois de receber a Cristo como seu Salvador, você é aceito perante o Pai para sempre. É para sempre, gente. A não ser que nós realmente, possamos mudar de ideia em relação a isso. Mas é para sempre, porque o Senhor, Ele não tem sombra de variação, como eu disse antes. Ele é toda boa dádiva, dom perfeito, e Ele não fica variando, sabe? Então, é para sempre, é eterno, é para sempre. Depois de receber a Cristo como seu Salvador, você é aceito perante o Pai para sempre. E por causa da presença do Espírito Santo em nós e a palavra de Deus, o Espírito, ele começa a nos guiar. Vamos poder viver uma maneira agradável ao Senhor. Então, a vontade, ela começa boa. E aí, quando a gente começa a compreender os pensamentos de Deus, que a gente começa a meditar, eu gosto até de falar considerar. A gente precisa considerar. A gente precisa dar atenção. Isso é considerar. Quando você começa a dar atenção àquilo que vem no seu coração. Aí sim, depois de boa, ela vai se tornando agradável. Por quê? Porque começamos a entender, começamos a compreender o que Deus quer fazer. Porque no início a gente não compreende, porque a gente olha naturalmente, mas depois que a gente começa a considerar a palavra, os pensamentos de Deus, aquilo que o Espírito Santo traz no nosso coração, a gente começa a perceber que, além de bom, é agradável a vontade de Deus. Amém? Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Amém. O Pai ensina pacientemente como andar com Ele. Gente, isso é maravilhoso. Deus não é ansioso, viu? Pacientemente. Ele espera, sabe? Ele não atropela, ele não empurra, sabe? Ele não passa por cima. Agora, o diabo sim. Ele passa por cima, sabe? Arromba a porta, mas Deus não. Deus é maravilhoso, paciente, conduzindo-nos pelo caminho. Portanto, não apenas é possível viver de maneira aceitável diante dele, mas Deus está comprometido
em ajudar-nos a fazer isso. Amém? Finalmente, a vontade de Deus para nós é perfeita. Então, boa, primeiro boa, viu? Agradável e perfeita. É assim que a Bíblia diz. E se a gente olha como é que vai acontecendo isso, a gente vê que o perfeito não pode vir antes nem do boa, nem do agradável. Então tem uma ordem: boa, agradável e perfeita. Nós vamos chegando lá, entende? É de fé em fé, de glória em glória, entendendo, compreendendo, meditando, sabe? É assim, desse jeito. Quando lemos a palavra de Deus, quando lemos a palavra perfeita, podemos ficar assustados com a ideia de ter que manter uma caminhada sem falhas com o Senhor. Mas não é isso que se pretende. A palavra grega teleios, usada, é melhor traduzida como concluída, trazidos à maturidade. É como eu disse, de fé em fé, de glória em glória, compreendendo, sendo ensinados naquilo que o Senhor quer que avancemos. Mas um dia de cada vez, uma coisa por vez, e assim a gente vai atingindo aquilo que o Senhor deseja. Habilitado para atingir a meta, é o que essa palavra grega, né, quer dizer. Não precisa de nada para ser completo. Amigo, o Pai não tem planos pela metade, especialmente quando se trata de nossa vida. Você, podemos não conhecer seu plano completo, mas Ele conhece. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele pode nos levar à conclusão total. Amém? Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa. A palavra de Deus promete que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quem não gostaria de servir a um Deus tão amoroso e cheio de carinho assim? Hoje, tenha a certeza de que sua boa, agradável e perfeita vontade não está apenas ao seu alcance, mas que Ele também se comprometeu a realizá-la em nossas vidas, conforme nós confiamos nele. Amados, é muito interessante isso. Quando eu li isso saltou ao meu coração. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, bem rapidinho. Então, quando eu vim aqui na igreja pela primeira vez, depois de estar congregando há muitos anos numa determinada congregação, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu estaria aqui com vocês hoje, aprendendo uma palavra nova. O que eu quero dizer com uma palavra nova? Porque assim, Deus ele não deixa a gente no mesmo estágio. Eu entendo assim. Deus ele quer que, além de que nós nos salvemos, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pleno. Então, Ele nos chamou, a mim e a meu esposo, para um novo tempo. Eu estava até falando com uma amiga irmã, né, que foi hoje à minha casa, né? Eu estava explicando para ela isso. Porque às vezes as pessoas entendem de maneira deficiente o que Deus prepara para nós. Porque, como eu disse, não estávamos pensando isso. Não teve esse pensamento, eu não planejei nada. Mas quando nós viemos para cá, nós compreendemos que Deus estava falando conosco. E o que nós fomos fazer? Nós fomos buscar, meditar, como eu disse no início. Eu percebi alguma coisa, só que eu olhei com meus olhos naturais. Não, imagina, tanto tempo numa determinada congregação. Não, eu estava olhando natural, sabe? Eu olhava natural, mas fomos buscar.
fomos meditar, fomos conversar com Deus, ter comunhão com Ele, falar com Ele, sabe? Dialogar com o Senhor. Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor tem para nós? Tem certeza? Ainda falou, tem certeza, Senhor? E Ele foi, aos poucos, mostrando para nós qual era a vontade dEle, que não parecia boa no início. Por quê? Porque eu estava olhando natural e eu não queria sair de onde eu estava confortável. Amém? Porém, continuei, sabe? Falando com o Espírito. E aí o Espírito foi mostrando. E eu falei, Senhor, eu preciso de testificações. Porque nós precisamos das testificações. Aquilo que a gente realmente vai dar a convicção daquilo que é a vontade de Deus para nós naquele tempo, naquele momento. E as testificações vieram. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele é inteligente, Ele é tudo. Sabe, a gente pode confiar nele. A gente não precisa ficar preocupado. Embora eu fiquei um pouco, mas não precisamos. Por que eu estou falando que eu fiquei um pouco preocupada? Porque eu via naturalmente. Eu não conseguia enxergar que aqui tinha algo de Deus para mim que ia me fazer crescer. Tinha algo muito bom, que era o crescimento na palavra dele, sabe? Em tudo. Nos cultos, nas orações, no ensino bíblico. Então a gente tem que confiar no Senhor, sabe? Quando você perceber, porque é algo assim que não Deus não chega assim, bum, não. Aí você percebe algo diferente, sabe? O Espírito, Ele traz para você. E aí você tem que considerar. Considera e vai buscar no Senhor aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tinha para nós era isso aqui. Nós estamos crescendo em estatura, graça e sabedoria. Diante de Deus e diante dos homens. Então, quando eu vi esse texto, assim, sabe, eu vi que esse texto se encaixava na nossa história, na minha e do meu esposo. E eu estou muito contente de estar aprendendo no Senhor. Nunca imaginei que seria isso tudo. Eu não imaginei, mas eu estou aprendendo, eu estou avançando. E eu sei que o Senhor tem algo com isso. Porque dele nós somos cooperadores. Ele precisa que nós cooperemos com a obra dele. Mas a gente não pode ficar no mesmo patamar, a gente precisa crescer. E o que ele tinha para mim era aqui. Um crescimento. Amém, queridos? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês e é maravilhoso, viu, estar aqui. Amém? Obrigada por vocês me ouvirem. Amém? Essa colinha aqui. Graça e paz, amados. Graças a Deus. Não precisava falar mais nada, né? Irmã Sandra falou tudo. Então eu vou ler, né? Eu vou ler, ela já falou tudo. Mas tudo vai completando o que o Senhor está falando com nós nesta noite, né? Sobre a vontade de Deus na nossa vida. E eu trouxe também, a nossa ajudadora me deu um texto, né? Também. E agora temos até um grupo de mulheres, viu, irmãos? Irmãos, né? Temos um grupo para poder compartilharmos tudo que o Senhor tem para nós. Eu quero ler no Salmo 139, para começar a ler aqui o que foi passado para mim, né? E que o Senhor vai falar grandemente nos corações nesta noite. Que o Senhor continue falando, porque Ele já começou, desde o começo do culto, né? Através dos hinos,
do que foi falado aqui, o Senhor tem falado profundamente. E a vontade do Senhor na nossa vida é muito bom, né, irmãos? Porque quando andamos na vontade do Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós. E quando Ele tem o melhor para nós, nós sabemos que é Ele, porque o inimigo não quer nada de bom para nós, né? O Senhor quer sempre o melhor para nós. Então acreditamos na vontade do Senhor e temos o livre arbítrio de caminhar sabendo que o Senhor está na direção. Eu quero ler aqui no Salmo 139, que diz assim: os teus viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então o tema que foi passado para mim fala sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. E diz assim: quando se trata da vontade de Deus, algumas das perguntas que me fazem frequentemente tem a ver com o plano do Senhor sempre será cumprido. Podemos estragar tudo. Temos alguma escolha sobre o rumo de nossas vidas? Quanto do plano de Deus Ele nos impõe ativamente e quanto poderemos escolher por nós mesmos? Essas são algumas das perguntas que todos fazemos ao buscar a vontade de Deus, especialmente nas decisões importantes para nós, para entender melhor a soberania do Senhor e o nosso livre-arbítrio. Precisamos dar uma olhada em dois aspectos principais do plano dele: o que ele determinou que acontecerá e o que ele deseja que aconteça. A vontade de Deus determinada, soberana, é o que absolutamente será feito, seus planos inevitáveis, imutáveis, intencionais e abrangentes, que lhe trarão grande louvor e glória. Devemos entender que Deus não faz esse tipo de plano exclusivamente para eventos mundiais ou nações. Ele também faz esses planos para você e para mim. Em Efésios 2:10, a Bíblia revela: foi Deus quem nos fez, e o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. O Senhor prepara ativamente cada um de nós para certas designações e nos dá dons únicos para causar um impacto neste mundo para Ele. O anseio permissivo de Deus é onde você e eu vivemos todos os dias. Deus nos dá escolhas para que possamos exercitar livre-arbítrio ao obedecê-lo. Ele também o faz para testar nossos corações, para ver se realmente o reconhecemos como nosso Deus. Sua desejada vontade é seu envolvimento pessoal em nossas vidas diárias e em sua direção e em nossas decisões. Portanto, embora a vontade determinada do Senhor seja inevitável, imprevisível, além do que Ele revelou em sua palavra, e a desejada vontade do Pai em sua vida é conhecível nas circunstâncias que você experimenta. E isso exige que você tome uma decisão sobre quem Ele é para você. A coisa mais importante para você se lembrar que Deus está totalmente investido em todo o plano dele. Se você está buscando a Deus e deseja fazer a vontade dele, Ele prometeu que mostrará o que você deve fazer. O próprio Jesus disse: pensam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Como seu Pai Celestial, Deus quer que você peça, busque, bata para Ele, para que Ele possa dar. Revelar, abrir e fornecer o que é bom para você.
Portanto, mesmo quando você não tenha certeza qual escolha fazer, se por qualquer motivo ele ocultar a vontade dele, você pode se consolar com o fato de que Deus está sempre agindo em vocês, para que vocês obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. O Senhor assume a responsabilidade de direcioná-lo através do nevoeiro. Ele moverá o céu e a terra para mostrar a sua vontade em seu tempo e nos dias seguintes. Veremos mais de perto o que isso significa e as várias maneiras quais ele faz isso. Que palavra abençoada, né, irmãos? E assim eu agradeço essa oportunidade. É como eu disse, eu não sou de falar muito, né? Mas o que eu li, eu tenho certeza que fez um efeito na vida de cada um nesta noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, igreja. Graça e paz. Bom, meu nome já foi bem falado aí, né? Depois o pastor vai chamar minha atenção que eu fiquei dando cola aí para a mulherada. Deixa eu explicar, né? Tinha terminado esse devocional, achei interessante o assunto. E, inclusive eu expliquei, né, para as irmãs aí, algumas que eu tive a oportunidade de falar, que tudo na minha vida agora, nesse 1 ano, tem sido bem assim, nível iniciante. Estamos no nível 1, nível básico. Então tudo que eu busco, tudo que eu procuro ler, é como se estivesse sendo passado por uma criança. Porque às vezes eu tenho muita dificuldade em entender algumas coisas, então eu quero que explique assim com a forma mais simples possível, que eu consiga assimilar. E ainda tenho dificuldades. Mas vamos lá, dando continuidade então à nossa vontade de Deus, como foi falado sobre o livre-arbítrio, como foi falado sobre a vontade de ser boa, perfeita e agradável, sobre os planos de Deus para nós. Eu faço uma pergunta para vocês hoje. Você sabe como que Deus mostra essa vontade para nós? Você já pensou sobre isso? Eu tenho aqui, né, algumas coisas que eu gostaria de ler, mas à medida em que eu for conseguindo, eu vou explanar conforme que eu tenho passado na minha vida. Então vamos lá. Quando eu li esse episódio aqui, né, do devocional, eu fiquei muito pensativa com relação às formas com que Deus mostra para nós. Mas a primeira coisa, né, que vem em mente é assim: teve uma vez que o Wesley falou numa quarta-feira no estudo sobre... Eu não lembro exatamente o assunto, né, que ele estava citando naquela data, mas eu tinha trazido acho que 2 pessoas ainda como convidadas, e ele falou assim, isso nunca saiu da minha mente: o seu vazio é do tamanho exato de Deus. Aquilo ficou na minha mente por muito tempo, até hoje está, porque eu sentia, né, um vazio, sentia uma necessidade de algo, sempre busquei algo e eu consegui encontrar isso aqui. Mas assim, quando eu li que Deus mostra pra gente qual é a vontade dele, e eu ficava pensando, qual é a vontade de Deus, né, para mim, para minha vida, para minha família, e aí eu vi que ele mostra, mas quando você busca. Ele não vai mostrar se você não buscar.
E aí fez aquele tum, né? De tanto que eu busquei, eu encontrei, graças a Deus. Então, assim, Deus, Ele deseja que você busque Ele, que você encontre aquilo que você anseia nele. Mas você tem que buscar, para então você conseguir viver aquilo que Ele tem para você. Aquele plano perfeito, bom, agradável, não é mesmo? E como que a gente sabe disso? Como que a gente pode saber que Deus quer mostrar a vontade dele para nós? Primeiro, porque está no caráter de Deus revelar a vontade dele para nós, não é mesmo? Então ele assume essa responsabilidade de nos ensinar a fazer a coisa certa. Para isso, para a gente poder viver coisas específicas que estejam alinhadas com a palavra dele, para nós, né? E também ele entende que o caminho, às vezes, ele pode se tornar confuso, pode ter algumas dificuldades e que, às vezes, a gente tem que fazer escolhas. Então, ele entende tudo isso, mas ele prometeu que iria nos ajudar. Como um bom pai fiel que ele é e que vê as nossas necessidades. E ele está mais do que disposto a nos ajudar. E ele fala isso várias vezes na sua palavra. Inclusive no Salmo 32, versículo 8, ele garante: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. E é por isso que hoje a gente lê, né, sobre pessoas como Davi orando, que fala assim: tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Então, assim, eu vi assim alguns salmos que ele fala muito, né, sobre buscar a Deus nos salmos. E é importante para a gente buscá-lo, né? Em Crônicas, 1 Crônicas, também fala assim: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Então, além da gente buscar, a gente também deve anunciar a Deus, aos povos, o que Ele tem feito para nós. E é o que a gente vem fazendo aqui, né? Hoje, inclusive, dividimos aí entre as irmãs. E segundo, Deus promete que Ele lhe mostrará a sua vontade. Então, além de estar no caráter de Deus, Ele também prometeu. Em Tiago 1,5, ele fala: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. E também Provérbios 28,5 afirma: os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Então, toda a Bíblia está recheada com inúmeras promessas que o Pai fez para revelar os planos dele para nós. Então, a partir desse momento, dessa caminhada com Ele, não resta dúvida que Ele quer mostrar para nós a sua vontade. E eu vou falar aqui com vocês agora algumas maneiras, né, que a gente pode descobrir qual é a vontade de Deus. Lembra no começo que eu falei que para a gente descobrir a gente tem que buscar? Então, como buscar agora? Então, vou falar aqui algumas dicas de como buscar, que as irmãs já falaram aqui, que eu sei. Comunhão com Ele pelas Escrituras. Então, como o pastor sempre fala, né? Busque as Escrituras, conheça, né, a palavra. Então, a gente vem fazendo isso através dos devocionais, através das mensagens no grupo, através de vídeos, sempre também com a preocupação de quem a gente está assistindo, quem a gente está lendo, para não ficar muito confuso aí na mente. Então, a Bíblia ela nos ensina que o Pai deseja que façamos o que o Pai deseja que façamos.
e como deve ser a nossa vida cristã e nos ajuda a realizar. Como eu já ouvi também, né, algumas vezes aqui, a Bíblia ela é o nosso manual de instruções, ou como o pastor já disse, nosso manual do fabricante, né? Então a gente deve buscar as Escrituras para que consigamos entender como é que deve ser a nossa vida cristã. Mais uma maneira de buscá-lo, as circunstâncias da vida. Então temos que prestar atenção, assim, que às vezes Deus nos coloca em lugares ou coloca pessoas no nosso caminho que de fato estão envolvidas aí nos planos de Deus para nós. Mas tem um porém. Antes de levar em consideração esses lugares, essas pessoas, a gente tem que saber quem a gente é e ter aquela convicção do que Deus diz que a gente é, porque senão qualquer coisa pode nos influenciar. Então, assim, tem até uma passagem aqui em Romanos que fala que Ele está trabalhando continuamente em nossas vidas, a cada momento, para nos direcionar em Sua vontade e realizá-la através de nós. Então sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Mas se a gente não estiver alinhado, qualquer coisa vai influenciar nesse propósito. Então vamos prestar atenção nisso daí. Através de conselhos também nós podemos buscar Deus através de conselhos. Mas conselhos de quem? De qualquer pessoa? Não, né? Em 1 Timóteo 1,5 ele diz que devemos ensinar uns aos outros em amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então, quando a gente buscar conselho em pessoas, que seja nesses critérios, porque não é qualquer pessoa que vai estar habilitada a nos dar conselhos diante de um problema, de uma circunstância, de uma decisão, porque o mundo ele está cheio de porcaria e às vezes a gente acha e considera pessoas legais que não são tão legais assim, não é mesmo? Através da nossa consciência. É legal também a gente pensar que existe aí um filtro moral, né? Apesar da gente conhecer a palavra de Deus em amor, a gente também tem um filtro moral aí que a gente deve também levar em consideração. Inclusive isso está em Romanos 2, 14 e 15, que fala sobre a voz interior que atua como esse filtro aí, né? Que é aquela luzinha que acende quando a gente está assim, com uma tendência de fazer algo que não é tão legal. Aí vem o filtro moral. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo. Que depois a Raquel vai falar, né, sobre isso, então eu não quero invadir o espaço. Bom, vou só dar mais um parecer aqui sobre como buscar a vontade de Deus, que é através da oração. Então, quando a gente consegue estabelecer uma comunicação com Deus através das nossas orações, é uma forma também de levar as nossas perguntas, preocupações, nossos anseios, agradecimentos. E como Ele prometeu entender e nos ajudar, a gente tem que confiar, né? Então vamos confiar, levar as nossas orações nos nossos momentos, né, de oração, para a gente conseguir avançar e ser tudo aquilo que Ele deseja para nós. Lembra quando a irmã Silvana falou sobre o livre-arbítrio? Então aqui nós vimos como buscar a vontade de Deus. Aí tem a questão do livre-arbítrio, né? Porque para a gente conseguir buscar a vontade de Deus para a nossa vida e para a gente conseguir perceber tudo isso que eu falei para vocês, é preciso buscá-lo, em primeiro lugar. Então mudar assim a chavinha dentro da nossa mente, que as coisas vão acontecer na hora que tiver que acontecer. Não vai acontecer. Se você buscar, vai acontecer. Se ficar esperando cair do céu, não vai acontecer. Então, a gente tem que estar atento a isso
e sensível também, porque isso é aprendido. A gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que levar a sério essa rotina de se dedicar. E aí entra o livre-arbítrio também, né? Se você quer, você vai. Se você não quer, não adianta, Deus não vai te empurrar, Deus não vai forçar, né? Então, mostrar interesse realmente nas coisas do alto, definir prioridades, abrir mão de coisas que podem estar nos impedindo de acessar o Pai, fazer escolhas, saber qual é a vontade do Senhor e passar por cima das nossas às vezes. Saber diferenciar, né, qual é a nossa vontade e qual é a vontade de Deus e pôr na balança qual é a boa, perfeita e agradável. Passar no filtro. Nós precisamos saber também quem são as pessoas com quem estamos nos relacionando no dia a dia, na família, na internet, no trabalho, para a gente conseguir também limitar as influências que elas causam em nós, porque quando a gente está consciente do que Deus tem para nós, a gente pode conversar com qualquer pessoa, que isso não vai nos afetar, mas quando a gente não tem essa consciência, aí é o problema. Porque daí todo mundo é legal e todo mundo tem um palpite para dar na sua vida. E aí você fica navegando lá no oceano, sem rumo. Então, nós só vamos conseguir acessar o Pai e evitar influências negativas quando sabermos quem somos em Deus. E isso é um processo de relacionamento, intimidade com Ele, no qual nós devemos querer fazer parte, pois o nosso Deus, Ele é justo e Ele não vai nos impor nada disso. Nós temos que querer, desejar, ouvi-lo. É uma busca constante e que trará a paz de espírito que tanto desejamos. Amém? Gente, obrigado. Eu tinha inúmeros exemplos em casa para dar, mas agora não vem, então é isso. Obrigada.